ação evangelizadora da Diocese de Assis. Todos bem-vindos, bem-vindos religiosos, os leigos, a imprensa de Assis, os sacerdotes, seminaristas, para esta apresentação do nosso 6º plano de ação evangelizadora de 2021 a 2025. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bom dia aos órgãos da imprensa aqui presentes, também os que acompanham conosco pela página da Diocese de Assis, compartilhado pelas paróquias e outras páginas. De manhã nós tivemos uma belíssima oração, prescrita já pela Igreja, oração das laudes, muito bem preparado pelos nossos seminaristas, a quem acolho e também agradeço o trabalho dispensado para este nosso dia. Pai, pois decidimos o Espírito Santo em nós. Atos 15, 28. Com alegria, no dia em que a Diocese completa 93 anos, apresentamos o 6º plano de ação evangelizadora da Diocese de Assis. Desejamos que este instrumento pastoral contribua eficazmente para a evangelização de todo o nosso querido povo, desde aqueles que estão iniciando seu itinerário de vida cristã, até aqueles que já caminham há tempos. Nosso 6º plano de ação evangelizadora vem às nossas mãos no ano dedicado ao bem-aventurado São José, patrono universal da Igreja. A ele dedicamos este trabalho que silenciosamente foi elaborado, discutido, repensado por nossos presbíteros, religiosos, seminaristas e fiéis leigos, e hoje assumido por todos nós. Para fins históricos, consideramos importante contextualizar um momento específico da história humana. Sofremos com a pandemia da Covid-19, que fez e ainda faz tantas vítimas mundo afora. Nosso tempo exige uma vida coerente com o Evangelho e que revele a nossa real identidade cristã. Por isso, o nosso esforço para que os cristãos tomem consciência de seu papel na Igreja e na sociedade a partir da realidade batismal. Portanto, se faz necessário uma catequese centrada na pessoa de Jesus Cristo, para que ele seja o modelo para aqueles que caminham na direção do céu. Nesse sentido, a Igreja no Brasil tem nos projetos ou nos proposto a iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Insistimos na necessidade de conversão a Jesus Cristo e formação de discípulos, renovando a comunidade eclesial e suscitando missionários que testemunhem sua fé no meio da sociedade. É importante que o processo de iniciação à vida cristã leve os cristãos a se sentirem verdadeiros membros do povo de Deus e de sua Igreja, que é casa de portas abertas para todos. Nosso 6º plano de ação evangelizadora assume das diretrizes gerais da Igreja no Brasil, 2019-2023, a imagem da Igreja enquanto casa sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Acreditamos que os encaminhamentos práticos que apresentamos no 6º plano de ação evangelizadora, amparados pelas comissões e sustentados pelos nossos presbíteros e fiéis leigos, certamente serão meios suficientes para iniciar nossos irmãos mais novos, formar a consciência e reforçar o sentido de pertença a muitos irmãos em Cristo. Gostaríamos de recordá-los que essas diretrizes nasceram em espírito de sinodalidade eclesial, ouvindo as vozes
e os apelos de nossos fiéis. Todos os que participaram do planejamento e do discernimento da vida pastoral da comunidade eclesial agora devem empenhar-se na execução de seus resultados com um olhar sempre renovado e atenção misericordiosa ao povo de Deus. Cabe a nós, Igreja Diocesana, conduzir este itinerário nas diversas realidades pastorais em que se encontram as nossas paróquias, sempre com caridade pastoral. Por isso, é bom lembrar o que disse o nosso querido Papa Francisco: não quero uma igreja preocupada em ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Encontra-se na Evangelii Gaudium, número 49. Afirmamos, por fim, que este sexto plano de ação evangelizadora tem sua centralidade na Palavra de Deus. A formação, o abastecimento espiritual e a reafirmação da esperança cristã encontram melhor fundamentação nos textos sagrados. Para tanto, toda a nossa ação evangelizadora, impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. O documento de Aparecida, número 246, lembra que na Igreja Católica temos tudo o que é bom, tudo o que é motivo de segurança e consolo. Sendo assim, este plano tem como objetivo solidificar a nossa diocese como uma igreja de discípulos e missionários. É por isso que precisamos da ajuda de nossos leigos e leigas, nossos agentes de pastoral, em comunhão com os religiosos, religiosas e todo o clero. Desta forma, conseguiremos chegar a este sonho missionário. Concluímos esta apresentação invocando a Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho e formadora de missionários. À Virgem, estrela da evangelização, confiamos o nosso serviço pastoral. Que São Francisco de Assis, nosso padroeiro, interceda por nós. Em Cristo, o bom pastor, Dom Argemiro de Azevedo, Ordes Maria Filhos, Bispo diocesano, Padre Leandro César Martins, coordenador diocesano da pastoral. O trabalho realizado tem uma história, né? O trabalho concluído tem uma história, como o Dom Argemiro já acenou, partiu do documento 107 da CNBB, Casa de Iniciação à Vida Cristã, conclama toda a igreja no Brasil para uma revalorização dos processos de iniciação, né, dos quais fazem parte os sacramentos, batismo, eucaristia e crisma. E também o documento 109, que são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil 2019-2023. Esses documentos foram muito discutidos, né, pelo clero, pelos leigos nas assembleias de pastoral, foram apontados caminhos, depois os resultados das assembleias foram trabalhados pelo Conselho Diocesano de Pastoral, que indicou e aprovou a elaboração de comissões, dos quais fazem parte também nossos seminaristas, religiosos, leigos, leigas, e concluímos então por elaborar este material. São setas nesta caminhada, um plano de ação evangelizadora. A evangelização precisa ser organizada, e esse documento vindo às nossas mãos mostra que a igreja particular de Assis, durante a pandemia, não esteve dormindo, não esteve escondida, embora sim de portas fechadas em alguns momentos, para as celebrações públicas com os fiéis,
nós estávamos trabalhando, a igreja estava muito bem viva, refletindo sobre o seu trabalho e como organizar a evangelização. Nós não anunciamos qualquer um, nós anunciamos Jesus Cristo, é nosso dever. Dom Argimiro, por primeiro, puxa a fila e nós o seguimos. Então, para anunciar Jesus Cristo, a ação evangelizadora precisa ser organizada. O bispo conta com o conselho de pastoral que ajuda, dá conselhos, o conselho de presbíteros que depois avalia se isso é bom, não é bom, o que pode ser tirado ou acrescentado, tendo em vista a experiência dos padres do conselho já à frente das nossas paróquias. Agora, o trabalho realizado é fruto do governo de Dom Argimiro. Ele é o nosso bispo, ele é o pastor. Nesta ação pastoral, à semelhança de Jesus Cristo, que conduz as suas ovelhas e deseja buscar as perdidas, cuidar daquelas que estão próximas, como diz o profeta Jeremias ou Isaías, né? Cuidar da ovelha gorda, da ovelha distraída, extraviada, enfaixar a enferma. Ele conta com a nossa ajuda, a nossa missão nesta ação evangelizadora. É a missão primeira dele, mas é missão nossa, junto com o bispo. Nós presbíteros somos colaboradores da ordem episcopal, mas todos juntos, ministros ordenados e leigos, temos a missão primeira já de batizados, de anunciar o Senhor Jesus, assumindo a sua vida e anunciando-a em todo o tempo a todas as pessoas. Então, de modo organizado, agora nós recebemos esse plano de ação evangelizadora, anunciando a Boa Nova. É claro que, como colaboradores da ordem episcopal, compete a nós, padres, os párocos, sobretudo, fazer com que este documento alcance o maior número de pessoas e, junto com os conselhos das nossas paróquias, conselhos de pastoral e de economia, trabalhemos em cada pastoral, em cada movimento, em cada associação religiosa, esse trabalho em conjunto. O Papa Francisco chamando a atenção para a sinodalidade, para o trabalho em conjunto, discutindo com os leigos, discutindo com os padres, discutindo da melhor maneira possível, como convém, para a ação evangelizadora, a eficácia da ação evangelizadora. Compete agora a cada um de nós assumirmos o plano que está aí. É dever nosso. O plano dividido em 3 partes. A primeira delas se refere aos sacramentos, às diretrizes gerais, os 4 pilares. Nós apresentamos 4 caminhos, tanto no pilar da palavra, quanto do pão, no pilar da ação missionária e da caridade, alguns pontos concretos, sobretudo no que se refere à formação. Primeiro momento, formar os discípulos, anunciar o Evangelho e formar os discípulos para que formem discípulos. Então, senhoras e senhores, encontrarão na primeira parte o que se refere aos pilares. Depois, a segunda parte do plano diz respeito, sim, aos sacramentos da iniciação à vida cristã, a itinerário de formação de discípulos e discípulas do Senhor, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confirmação. Nós costumamos dizer por aí que se faz cursinho, para batizar, cursinho para casar, e que catequese é coisa de quem vai receber a Eucaristia e Crisma. Não. Toda ação evangelizadora é uma catequese. Então é catequese para o batismo, não se faz o cursinho, é catequese para o matrimônio. Nós podemos dizer que o período de formação dos seminaristas é uma grande, prolongada catequese para o sacramento da ordem. Então nós chamamos a atenção para esse ponto na segunda parte do nosso plano, inclusive propondo uma formação um pouco mais intensa no que se refere e próxima ao sacramento do batismo, que é a porta da igreja, é a porta dos sacramentos. Então, para que com muita clareza pais e padrinhos tenham consciência daquilo que se faz, nós vamos dar Jesus Cristo e introduzir no Senhor, na igreja, o novo cristão e a nova cristã, que será destinatário de todo o nosso trabalho, de todo o nosso empenho. Então é justo, é necessário que esse momento seja muito bem cuidado, seja muito bem observado por nós padres
e contamos demais com a ajuda dos leigos e das leigas, né? Dos homens e mulheres da igreja. Por isso, essa nossa reunião é pública, pelos meios de comunicação, com os órgãos de imprensa, para que esse material seja difundido, amplamente difundido, e que todos se esforcem para entrar na comunhão da igreja a partir da Diocese de Assis, com a elaboração do 6º Plano de Ação Evangelizadora. Não se trata de regras e de dificuldades para evangelizar. Não. Trata-se de assegurar o caminho dos homens e mulheres que vivem na igreja. Nós temos uma identidade, nós somos católicos, e a comunhão, ela é necessária nessa universalidade. Então, somos os primeiros a promover, nós que temos esse conhecimento e informação, somos os primeiros a promover essa unidade. Presbíteros, religiosos, consagrados, consagradas, seminaristas, leigos e leigas. Terceira e última parte do nosso plano é uma proposta de visita pastoral. A visita pastoral é aquela visita que o senhor bispo deve fazer às paróquias no exercício do seu ministério, para conhecer a realidade paroquial, observar livros, contabilidade, parte bem burocrática e muito pastoral. É o encontro com as famílias, com professores, entidades. Aí vai sempre da preparação das comunidades e também das iniciativas propostas pelo próprio bispo. Então, uma proposta de visita pastoral missionária, como fazer, como preparar, como avaliar, o que fazer após a visita, segue aí na terceira parte do nosso plano de pastoral. Repito, este material é para que a evangelização seja organizada. Eu não sou o dono da igreja, o bispo não é o dono da igreja. Nós não podemos fazer da nossa cabeça o que queremos a qualquer modo. Nós seguimos na comunhão da igreja de Jesus Cristo. E somos os primeiros, repito, a promover e a exigir isso. Aqui o histórico também que vem no plano de pastoral, e temos em mãos o fruto da nossa história nesses 93 anos, os planos de pastorais promulgados por Dom Antônio, os 4 primeiros, o 5º plano por Dom Simão, e agora o 6º que vem às nossas mãos através de Dom Argimiro, nosso bispo diocesano. Então, nesses 93 anos de história, a igreja esteve viva, muito viva, aqui nessa região do estado de São Paulo. Vieram as chuvas, enchentes, ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, está em pé e assim resistirá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, e nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então, que São Francisco nos abençoe, nos ilumine na caridade, como ministros do Senhor, como agentes de pastoral, como leigos e leigas, que seguem Jesus Cristo no seu discipulado. Eu peço a bênção sobre toda a família de Deus aqui nesta igreja particular de Assis, em especial aqueles que sofrem nesse tempo de pandemia e aqueles que ajudam os doentes. Por intercessão de São Francisco de Assis, nosso padroeiro, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado à presença de todos. Eu sou Vera Belvezani, da TV Com, canal 22 analógico e 40 digital. E nós estamos aqui e eu gostaria de fazer 3 rápidos questionamentos. O primeiro é que vocês repetissem e falassem rapidamente dos 4 pilares, por favor. Pilar da palavra, ligado à formação, leigos, leigas. Pilar do pão, ligado à liturgia, à vida celebrativa da igreja. O pilar da caridade, o serviço à caridade, às pastorais mais de cunho social. E o pilar da ação missionária. É claro que todas as outras atividades, elas representam e fazem parte da missão da igreja, mas a ação missionária com uma ênfase na visitação, na divulgação, no marketing religioso, na propagação da fé, nesse sentido. Segunda? O segundo questionamento é que a prioridade do plano que encareceu,
A princípio nós já estabelecemos um calendário, inclusive vem aqui, de formações. Todo segundo sábado do mês, nós teremos das 13h30 às 17h30, uma espécie de escola católica, de escola teológica, para a formação nas nossas regiões pastorais. Rancharia, a região 2, que pega de Paraguaçu a Nantes. Na região 1, aqui, cidade de Assis e Cândido Mota, na Catedral. Na região 3, Tarumã, Maracaí, Pedrinhas, Cruzalha, aquela região em Maracaí. E na região 4, Palmital, Platina, até os Cabeçane do Tessia, na cidade de Chapurã. Então, no calendário das paróquias, já os padres sabem, estão conscientes de que no segundo sábado do mês nós temos uma formação para os leigos. Agora, essa formação vai ser dividida em temas de teologia, de espiritualidade, formação de doutrina social da igreja. Além deste segundo sábado, uma data específica para a formação da ação missionária, uma data específica para o pilar do pão, no quarto sábado de outubro, para a formação dos agentes da pastoral do canto, da liturgia do canto, e também no pilar da caridade, no sábado que antecede a festa de Cristo Rei, também um fórum diocesano das pastorais sociais. Isso para aqueles que já são agentes de pastoral, não só, mas para os outros. Esse pode ser um convite feito na comunidade cristã, pode-se dizer na missa, pode-se espalhar cartazes, divulgar que a diocese está formando os cristãos católicos. Agora, qual a implicação que isso vai ter? Os catequistas, os agentes de pastorais que vivem dentro da igreja, estão mais ligados aí à sua missão no dia a dia, vão reproduzir o conhecimento nas catequeses, seja da Eucaristia, Crisma, do batismo, do matrimônio, e aos poucos nós vamos espalhando a semente. Talvez falte uma iniciativa que vá além dos muros, de fato. Só que nós identificamos, discutindo sobre o pilar da caridade, descobrimos que é necessário, como fizemos esse último tempo aí crítico da pandemia, um olhar interno, socorrer as nossas pastorais, socorrer os nossos agentes que estão meio que às vezes perdidos, desorientados, sem uma referência eclesiástica. Então é hora de curar as próprias feridas para depois sair curando as dos outros. O Papa Francisco prefere uma igreja com os pastores com cheiro de ovelha, que corra para lá e corra para cá, mas é necessário que o corpo esteja saudável, sadio, para correr e evangelizar. Então, nesse sentido, nós pensamos num cuidado interno e externo, mas de preferência um olhar especial assim para dentro de si mesma, para que essa evangelização externa aconteça. Acabar atingindo todo mundo, espero, né? Vai estar instrumentalizando o pessoal interno para que eles fiquem preparados para fazer esse trabalho. Eu não diria instrumentalizando, mas acaba sendo, né? Aproveitando, formando os leigos para que eles exerçam a sua missão. Eu prefiro dizer assim, capacitando, formando os leigos para que formem, formar os discípulos para que formem discípulos. E aquele último questionamento era justamente em cima da comunidade, que como veículo de comunicação a gente sempre pensa no povo, né? E esse trabalho interessante, esse plano, vem boa hora, porque nós estamos num período pós-pandêmico, né? Queira Deus que seja nós. E qual é o direcionamento deste plano e da Diocese de Assis pós-pandemia, onde a
que todos estão necessitando de uma palavra, de um aconchego, de um colo, né? Sim. Como que isso se dará? Eu acredito que na própria execução de cada pastoral, no desenvolvimento de cada pastoral, de cada movimento que a igreja tem. Talvez eu, olhando para o pilar da ação missionária, o primeiro deles é dar visibilidade ao trabalho que se faz. Olha, a igreja está disposta e disponível. Nós temos meios, grupos que se reúnem, reuniões que acontecem, celebrações que acontecem. Nós temos que divulgar isso. Dom Simão, quando chegou, bateu muito nessa tecla, falando do portal, do site, fez o brasão, querendo divulgar a vida da igreja. De fato, a igreja católica, ela é tímida, vai fazendo, não tem interesse em se aparecer, mas ela vai acontecendo timidamente. Então, o marketing religioso, isso não é esse o termo mesmo, precisa acontecer, darmos vida àquilo que nós fazemos, mas assim, dentro da nossa própria paróquia, sobretudo, divulgar aquilo que se faz, e dar vida, levar ao conhecimento dos leigos e leigas o trabalho que acontece. E depois o apelo à igreja em saída, do próprio Papa Francisco. O projeto nosso já tem sido realizado, Padre Odeir pode dizer mais ainda, volto aqui a questão do batismo, na proposta que temos de ir às casas, fazer a catequese nas casas, rezar nas casas, retomarmos os setores, esse trabalho de setorização, já de 1990, a conferência episcopal da época, as conferências já diziam da necessidade de setorização para que em cada comunidade, em cada quarteirão, tenha uma pessoa que seja referência da igreja naquela região, como encaminhar o que fazer, como levar até a secretaria, como conduzir até o padre da sua paróquia, e ao mesmo tempo para fazer com que a pessoa se sinta parte daquela paróquia. Só que isso é um processo, e volto aqui no batismo, que precisa ser muito bem feito já no nosso batismo. Eu sou um pouco ousado em dizer que muita gente que voltou, praticamente todos os que voltaram porque são muito conscientes da fé que professam, do batismo que receberam. Com todo cuidado, com todo o protocolo, aqui é sanitário, não colocar o medo acima da fé. Então, com consciência, professa-se a fé, não se furta ao rito litúrgico, à celebração da Eucaristia, vai e reza. Agora, a raiz de tudo isso está na boa formação que os pais dão com os padrinhos e a igreja. Então, por isso essa necessidade de iniciação à vida cristã. Os cristãos precisam ser muito bem iniciados. E o batismo não seja só um ato social, o matrimônio não seja só um evento social. Então, essa catequese bem feita é um bom caminho, um caminho seguro para formar a consciência e a fé dos nossos discípulos, dos nossos irmãos e irmãs. Então, é nesse sentido que nós queremos dar vida e tentar sair das nossas casas nesse tempo já quase que de pós-pandemia. Estou aqui ao lado do Padre Leandro, que belamente, nesta manhã, nos expôs a respeito deste plano de trabalho da Diocese de Assis. Padre Leandro, como já temos todas as imagens aí, qual é a mensagem que o senhor deixa para toda a população com relação a este plano e a missão de evangelizar da Igreja Católica e da Diocese de Assis? Vera, obrigado pela presença de vocês aqui nesta manhã da publicação do nosso plano. E minha mensagem é muito objetiva, meu pedido, na verdade, é que esse plano de ação evangelizadora seja assumido, de fato, pelos nossos leigos, leigas. Logo, logo, acredito que você também vai receber via WhatsApp. Nós queremos dar publicidade mesmo a esse trabalho e juntos evangelizarmos, juntos fortalecermos a Igreja de Jesus Cristo. Que não fiquemos pensando que a igreja é só o bispo, os padres, ou aqueles grupos de paróquia, mas a igreja somos todos nós que na comunhão dos ensinamentos de Jesus Cristo e da igreja, nós prolongamos no tempo a mensagem de Jesus, que é vida e salvação para todos nós. Então, nós queremos
que de fato esse plano de evangelização seja assumido por todos os fiéis católicos aqui da cidade de Assis, mas não só, de toda a querida Diocese de Assis. Padre Leandro, neste final, gostaria que o senhor desse a sua bênção a todos os telespectadores do nosso canal 22 e 40, estamos também no YouTube. Então, por favor, deixe a sua bênção a todos que neste momento estão querendo um colinho, estão carentes, estão reassumindo a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Francisco de Assis, nosso padroeiro, sobre você, sobre a sua casa, sobre a TV Com, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Leandro. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Vejo aqueles que nos acompanham através, desta comunicação. Agradeço a vocês a presença aqui entre nós, para a divulgação desse sexto plano, e pedir a Deus a proteção, principalmente aqueles que mais sofrem, aqueles que mais estão tristes, nesse tempo. Em especial aqueles que perderam seus entes queridos e aqueles que estão na depressão, deprimidos, tristes e pobres, principalmente esses que vivem hoje com muito mais dificuldade essa situação de pandemia. Cuidemos, porque a nossa vida é muito importante, a nossa saúde ela é única, então que Deus abençoe e nos conserve. E também trago aqui a minha bênção por intercessão de São Francisco, sobre todos que nos ouvem, que nos acompanham, que sejam então abençoados e protegidos deste mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém.